E hoje o nosso quadro concurso é especial para aqueles que passaram para a segunda fase do exame da ordem, que acontece no próximo domingo. Para passar da primeira para a segunda fase, o candidato precisa acertar pelo menos 50% da prova, né? 40 questões na primeira fase, e agora são 10 questões e pelo menos 6 tem que estar correta, 60% da prova. 6 pontos, né, professor? Isso. Sarmento de Castro, que é um craque, está aqui com a gente para dar super dicas para você. Professor, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores. Eu estou vendo que o senhor trouxe aqui um material didático, que é um material, inclusive, que o aluno pode levar para a sala de aula, mas tem muitas dicas importantes, inclusive, sobre esse material, utilização e aplicação dele na prova. Exatamente, Nádia. Essa semana eu fui alvejado por alguns alunos com a seguinte indagação, Nádia. Sarmento, você já teve medo de fazer uma prova? E eu falei para ele, sim, já tive. Mas eu queria dizer para você, senhor examinando, que muitos nesse momento estão tomados pela sensação, pelo sentimento de medo de fazer essa prova. Cícero dizia que é com a razão. A razão é que se espanta e que se vence o medo. E é em nome dessa razão que eu trouxe hoje algumas dicas, senhor examinando, para você hoje. Primeira dica, importantíssima e imprescindível, é o material que você deve levar. Você tem que inevitavelmente levar 3 materiais. Reputamos imprescindível que você leve o vade-mecum. O vade-mecum é imprescindível. Outro importante material também que você tem que levar serão 3. É a CLT da LTR ou a CLT da Saraiva. Imprescindível esse material. Tá? E o outro material que também reputamos imprescindível é outra CLT, que é a CLT do Leone Pereira, tá? Editora Método. Muito importante esses 3 materiais. Os 3 juntos, com certeza, irá lhe ajudar. Por quê? A segunda fase, senhor examinando, não é uma fase de mera memorização, mas é uma fase de compreensão, de raciocínio lógico, de sistematização. E se você observar, esses 3 materiais, ao fim do seu conteúdo, tem um índice remissivo alfabético. Imagine, senhor examinando, que a indagação da questão seja sobre auxílio alimentação, seja sobre salário in natura. Com essa expressão, você vai até o índice remissivo e ele vai, nesse índice remissivo, através dessa palavra, te fazer remissão ao artigo. Só que, por que eu aconselho os 3 materiais? Porque o Leone Pereira, por exemplo, da editora Método, no artigo, na indicação do artigo, logo abaixo ele coloca todas as súmulas, todas as OJs, ou seja, todo o referencial teórico-legal que você vai precisar. E a LTR? A LTR ela tem menos propriedade no artigo, porém tem mais propriedade no índice remissivo que fica ao final de cada conteúdo. Cita-se, senhor examinando, como se fosse um advogado, onde o cliente vai lhe procurar em seu escritório, trazendo uma questão, e você, sistematicamente, com tranquilidade, com raciocínio lógico, com sistematização, utilizando esses 3 materiais, você vai começar a escrever. E o material não pode estar rabiscado, tem que estar limpo, né, professor? A Nádia lembra bem a ideia, o material tem que estar bem asseado, o material não pode estar riscado, não risque seu material, porque você corre um risco do fiscal simplesmente recolher o material. E não vai ser uma posição arbitrária, uma posição que está no próprio edital. Material rabiscado, escrito, não pode ser usado como consulta. Então, logo, o máximo, um post-it, um autoadesivo, não com escritas, palavras por extenso, mas sim artigos, súmulas e leis. Importantíssimo essas informações para você não tirar nenhuma surpresa. E a outra dica que eu reputo imprescindível, vocês terão 4 questões e uma peça. Nas 4 questões, eu aconselho que vocês tirem meia hora para cada questão, levando, portanto, 2 horas para a questão e 3 horas para a peça. Lembre-se, na leitura da questão, não jamais será considerado perda de tempo a leitura da questão. Muitos pensam que lendo a questão está se perdendo tempo. Negativo. É um momento de concentração. E responda, vá até os índices remissivos, responda a questão, rabisque no rascunho, não toda a resposta, mas só os artigos e as orientações que vai te ajudar na tua redação.
Super dicas para você que está se preparando. O exame da ordem, a segunda fase acontece neste domingo. Você tem todas essas dicas daqui a pouco no cidadeverde.com e também no site do VIP, vipcursos.pi.com.br. O telefone do VIP é o 3222-4046, inclusive com revisões simuladas que acontece hoje. O professor Sarmento está me falando que vai acontecer um simulado hoje. Então, boa sorte para você, professor. Muito obrigada pelas dicas. É um prazer imenso e boa sorte a todos os examinados. Um bom dia para o senhor. No próximo